uma região sensível. A comunidade, a sociedade estava apelando, estava pressionando, clamando por uma oferta de um trabalho de segurança mais eficaz. O delegado Bolívar estava assumindo e ele me disse, Grilo, a nossa angústia em relação às modificações que eu preciso fazer para a polícia funcionar melhor. Então foram dois valores que estavam se contrapondo. Remove ou não remove? Atende à necessidade da comunidade local ou remove? O que aconteceu? Nós, Corregedoria, conversamos com a chefia de polícia, dissemos em que pé estava a investigação. Esses policiais acabaram sendo removidos, mas não houve prejuízo à investigação, porque inclusive eles continuaram com o telefone que estava sendo monitorado. Estão na ativa, estão trabalhando. E esses policiais estão porque não tem... Foi negado o afastamento deles? Não, esses policiais, eles foram... foi pedido prisão, mas a juíza decretou o afastamento da função desses policiais. Mas os policiais estão sendo afastados. O Lazer vai lembrar, o Viegas se queixou também que antes dessa remoção ele tinha contatado diretamente com a Administração Superior da Polícia Civil e pedido que não houvesse remoção. Não, mas isso foi feito, doutor. Antes? Antes. Então ele reclamou que o pedido dele não foi atendido. Mas, doutor Amorim, isso foi num momento já final. Eu estou em cima do que ele falou, eu não conheço a história. A investigação, eu vou recapitular. Mas ele queria finalizar o trabalho de investigação e foi interrompido esse trabalho. Mas, Lazier, eu me permito, eu estava acompanhando o trabalho. Inclusive, quem estava fazendo a interceptação telefônica, que é um meio de investigação desses policiais suspeitos, éramos nós da Corregedoria. Daqui a pouco o senhor continua. Pois não. Doutor João Barcelos, promotor de justiça, atuando na promotoria militar. O que está achando de tudo isso? Boa noite, Lazer. Boa noite, colega Amorim. Boa noite, doutora Vanessa, doutor Grilo. Olha, o que eu posso dizer a respeito da atividade policial de longa data, como promotor já há um bom tempo, tanto com experiência contato com a Polícia Civil, hoje com a Brigada Militar. Eu posso dizer sim, corrupção existe. Aonde? Na polícia ou na Brigada Militar? Na polícia, na Brigada Militar, em todas as instituições. Em todas? Todas. Quem assistiu hoje o Jornal Nacional, viu Brasília, a promotora, aquela que foi presa, se fazendo de louca, instruída, tudo gravado, por um psiquiatra, como deveria fazer, e o marido, ex-procurador-geral de Brasília. Todas as instituições. O que me chama muita atenção, independentemente dos fatos que estejamos discutindo no momento, é a falta de mecanismos legais que este país possui, a falta de mecanismos para facilmente detectar aquele que não está andando na linha. Como a famigerada sindicância patrimonial. Não existe. O órgão, a federal tem, no âmbito federal, existe inclusive legislação que tenta regulamentar isso. Mas a sindicância patrimonial, mesmo a federal, está adstrita a que alguém denuncie, que alguém bote a sua cara e escreva: o doutor João Barcelos anda com uma Lamborghini 0 km. Da onde que o doutor João Barcelos tem dinheiro para andar com uma Lamborghini 0 km? Isso seria facilmente detectável no âmbito administrativo. Agora, qual é o problema que eu vejo das entidades policiais? Brigada Militar, Polícia Civil. São órgãos da sociedade que estão em contato direto com a criminalidade. Se eu quiser me corromper, eu vou ter que buscar a corrupção, Lazier. Como certamente buscaram aqueles colegas de Brasília, que eu prefiro nem chamá-los de colega. Agora, o policial, tanto militar como civil, que está todos os dias na rua, que está todos os dias combatendo a criminalidade, ele recebe um bombardeio de pessoas que querem corromper. E o policial civil é melhor ou pior do que eu? É brasileiro como nós. Vem da mesma sociedade. Da mesmíssima sociedade que tenta colocar algumas instituições e algumas autoridades acima do bem e do mal. Então, o que eu vejo é o seguinte: o colega Eduardo Viegas, com muita propriedade, diz: é mais de um. Mas não é porque é mais de um que se mantém um sistema sequer pequeno de corrupção, não precisa nem ser o tráfico de drogas. Não. É por um sistema amplo, onde passam várias instituições, e não só os políticos, viu, Lazer?
Deixar bem claro aqui. E não só os políticos. É por um sistema amplo que estas coisas se criam e seguem à risca e fazem nós aqui, pessoas de bem, ficarmos discutindo entre nós. Por quê? Porque falta um mecanismo mais geral que todos se submetam. Mas nem por isso, mas nem por isso não vão deixar de fazer nada. De maneira nenhuma, exatamente isso. A referência que ele faz, eu fiz para ti no programa outro dia, a questão da tropa de elite. Lazier, não, eu não estou de maneira nenhuma, que não me entendo mal. A tropa de elite marcou época exatamente por escancarar uma realidade. Só não está numa gaveta só, ela está em todo o armário. Só para me concluir a questão do mecanismo. O colega Amorim, eu tenho certeza que os delegados, por força de lei, encaminhamos todos os anos, eu acabei de encaminhar, um imposto de renda, a declaração de bens. O que é feito com isso? Nada. E é culpa do procurador-geral, é culpa do chefe de polícia, é culpa do presidente do Tribunal de Justiça? Não, nada, porque não tem legislação que autorize a se criar uma comissão para avaliar a evolução patrimônio de cada um. E também a laranjada, né? Então, o irmão, o tio, o sogro, o vizinho. Só se pinça uma declaração de renda quando se levanta alguma suspeita. Já numa investigação criminal. Fora disso, ninguém examina nada. Eu posso encostar minha Lamborghini lá na procuradoria que ninguém vai fazer nada. Você deixou ela aí no pátio? Pois é, mas acho que me roubaram. Daqui a pouco estamos continuando. Antes de falar a doutora Vanessa, vamos ver o que o Daniel Escola, nosso colega da reportagem, obteve junto às pessoas que ele foi escutar. O senhor acredita no trabalho da Polícia Civil Gaúcha? Olha, eu acredito, a gente tem que acreditar, eu acho. Eu acho que tem deficiências, tem dificuldades, tem a falta de remessa de recursos do orçamento, mas eu acho que é um trabalho prioritário que não pode parar. Eu acho que a comunidade precisa e a gente vê um efetivo de trabalho que tem um bom resultado. Não é aquilo que a população espera. E eu acho que a cobrança também tem que ser forte. Né, porque a gente sempre diz que, né, se não houver cobrança, existe uma certa acomodação. Mas eu acredito que o trabalho é bom e está dando um bom resultado também. A gente está vendo coisas que a gente não via antigamente. Investigações maiores? Exatamente. Existe um trabalho em relação a isso, que é uma coisa que tem que ser valorizada, se verifica. E as dificuldades, a própria criminalidade tem aumentado bastante. E se vê um bom trabalho em relação a isso. Eu confio, mas infelizmente a gente tem muitas notícias que são negativas, né? Mas eu ainda confio. Eu acredito que eles vão melhorar, vão aprimorar. Tem muito que aprimorar, na verdade. Né? A polícia inteira de maneira geral, né? A polícia inteira, o serviço público inteiro, né? A gestão, a fiscalização, os controles, né? Tudo isso precisa ser muito aprimorado. Inclusive com a Polícia Civil. Inclusive com a Polícia Civil, não tenho dúvida. Acho que é preciso haver mais corregedoria, mais controle sobre os atos dos policiais, né? E também mais prestação de contas. Bem, daqui a pouco temos mais interativa, mais pesquisa, enquete de rua, interativa. A pergunta é esta. Na sua opinião, na área da segurança, quem vem fazendo um trabalho satisfatório, que está lhe agradando, eficiente, pela segurança pública? A Polícia Civil, 3299-2361. A Brigada Militar, 3299-2362. O Ministério Público, 3299-2363. Ou nenhum destes órgãos, nenhuma dessas instituições, 3299-2364. É evidente que pedimos a votação num único item. E, aliás, o meu colega Carboneira, que apresenta aqui daqui a pouco um resumo do